Vamos agora então estudar a palavra do nosso Deus. Abra o texto de Apocalipse, texto do livro de Apocalipse, e hoje não irei usar um texto específico, mas quero olhar para algumas figuras deste livro. Peguem as suas Bíblias ou abram o seu aplicativo no seu celular, no seu smartphone, e assim nós queremos olhar e aprender um pouquinho como interpretar corretamente os símbolos que aparecem descritos neste livro. Mas antes, propriamente, da gente olhar para o texto bíblico, eu convido a cada um de vocês para também refletirmos ou baixarmos a nossa cabeça nesse momento e orarmos, falarmos com o nosso Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez tu nos chamaste para perto de ti, para também ouvirmos a tua santa palavra. Abençoa-nos neste momento em que nós abrimos a tua palavra, em especial este livro tão importante, que é o livro do Apocalipse, no qual tu nos trazes uma mensagem tão especial de triunfo da tua igreja, do teu povo. Por isso, neste momento, pedimos o teu Santo Espírito, que ele nos abençoe, que ele abra nossa mente e o nosso coração, para podermos assim compreender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar. Neste momento, pedimos a tua bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Esse é o segundo estudo, então, desta série, deste livro espetacular, desse livro tão surpreendente e que tem uma mensagem tão especial para cada um de nós. Lembro que o outro estudo anterior e também os demais estudos desta série ficarão aqui nessa página no Facebook e também em especial no canal do YouTube. Inscreva-se lá e lá tem uma playlist especial com todos os estudos desta série, para que assim você possa rever aqueles que não conseguiu ver, interpretar então e ler este livro tão magnífico. Olhando mais uma vez para como ler este livro, fazendo uma introdução inicial a este livro, assim como no último estudo, eu quero trazer algumas orientações hoje de uma forma especial para interpretar corretamente esse livro. Falamos no estudo anterior que esse livro foi escrito numa linguagem apocalíptica, ou seja, numa linguagem específica deste livro, com uma linguagem bastante figurativa, bastante simbólica, e que precisamos entender bem estes símbolos, essa linguagem figurativa, para que a gente possa assim compreender melhor aquilo que está lendo nesse livro. Por isso, hoje, queremos entender e olhar especificamente para alguns dos símbolos, dos sinais que nos são mostrados neste livro. Por isso, lembro que quem quiser pegar uma caneta, quiser pegar um papel para fazer alguma anotação, ou posteriormente rever esse estudo, e então tirar dali algumas coisas importantes para a leitura do próprio livro de Apocalipse em si. E começo dizendo o seguinte: esse livro é dividido em 404 versículos. E olha só, desses 404 versículos, 278 fazem uma referência a símbolos ou a histórias do Antigo Testamento. Ou seja, 70% do livro de Apocalipse já está ligado ao Antigo Testamento. E fazendo assim uma combinação de imagens, de figuras que aparecem na Bíblia, o Apocalipse então traz uma mensagem nova e diferente, um pouco mais dramática sobre a ira de Deus e também sobre a glória do povo de Deus nos céus. Assim como músico, poderíamos dizer, combina uma série de instrumentos diferentes para que se torne assim, o final do seu trabalho, se torne uma bonita sinfonia. Assim, o Apocalipse combina uma série de símbolos, de imagens, de figuras registradas na palavra de Deus, para trazer uma visão espetacular de um reino celeste que Deus prepara para cada um de nós. E já adianto para vocês, às vezes a nossa razão humana, ela não consegue compreender todos esses símbolos, porque nós somos limitados e essas coisas por vezes fogem aos nossos olhos aqui no nosso dia a dia.
Apocalipse fala dos céus, do reino que há de vir, que os nossos olhos e a nossa razão por vezes não compreendem. E por isso também não podemos interpretar literalmente esse texto. Eu começo com alguns exemplos de como nós precisamos olhar e interpretar este texto. Primeiro, se você ler lá o Apocalipse capítulo 5, você vai ver a figura de um cordeiro. E eu deixo aqui uma imagem de como precisamos ler esta figura. O cordeiro aparece citado ali como tendo 7 chifres, bem como 7 olhos. E se você espera encontrar este cordeiro de uma forma literal, lá nos céus, lamento dizer que não será assim. A gente sabe que o cordeiro não tem chifres, não tem 7 olhos, e assim por diante. Mas precisamos sim entender o que essa figura quer nos dizer. Portanto, nós lemos com os nossos olhos essa figura, esse símbolo que nos é mostrado, e na nossa mente nós começamos a ver uma outra figura. É lógico que este cordeiro fala de Jesus Cristo. E por que os chifres? Porque os chifres lá em Miqueias são símbolo de poder. Também os 7 olhos, ou os olhos, são símbolo de conhecimento. Também o Novo Testamento, no texto que será colocado aqui, texto em João 1,29, diz que o Cordeiro é Deus que tira o pecado do mundo, era o próprio Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe tudo, ele pode ser sacrificado na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Um outro exemplo que eu trago, também deixo aqui, quando você lê Apocalipse 6, por exemplo, e aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos olhar apenas para um, cavalo vermelho ou cavaleiro vermelho, que tira a paz da terra. Quando nós lemos essa figura, é lógico que nós não vamos ver um cavaleiro, enfim, um cavalo vermelho, trazendo então a guerra. E sim, nós vamos aprender a olhar para as batalhas sangrentas de toda a história da humanidade que tiram a paz do mundo, e também para as batalhas que acontecem hoje. Por exemplo, o vermelho é sempre associado à cor do sangue. Em 2 Reis, capítulo 3, por exemplo, fala sobre isso. A espada é um símbolo de guerra, um símbolo da batalha. Portanto, essa visão, antes de mais nada, ela nos fala sobre as guerras que irão acontecer antes do fim. E aí lemos Lucas capítulo 21, versículo 9, que confirma essa visão de Apocalipse, quando diz assim: quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Ou seja, isso é necessário. Terceira figura que eu trago, que também será colocada, a figura do anticristo. E essa, ou da besta, que vem se emergindo da terra. Apocalipse 13. Muitas são as figuras que são identificadas. Por exemplo, Lutero e Melanchthon, na sua época, atribuem a figura da besta como sendo o papado, o papa, que rejeitava a salvação pela graça e somente pela fé, que rejeitava, enfim, que defendia o celibato, a venda das indulgências e tantas outras coisas. Hoje, para nós, quem seria a besta? Quem seria o anticristo? É lógico que todos os falsos ensinamentos ou os falsos profetas que enganam as nações com seus ensinamentos, e deixam alguns textos que falam sobre isso. Portanto, quando nós olhamos para a figura de Apocalipse, quando nós olhamos para os símbolos escritos na nossa mente, nós precisamos reproduzir aquilo que eles realmente querem nos mostrar. E por isso, a partir de agora, eu trago alguns símbolos, algumas figuras que aparecem no texto de Apocalipse. Eu dividi eles em algumas partes. Por exemplo, a primeira parte eu falo de elementos da natureza, ou de fenômenos da natureza que aparecem no Apocalipse e o que eles querem nos dizer.
Posteriormente, se você quiser anotar alguma coisa sobre isso, a gente tem bastante material sobre isso, busque junto comigo também, eu posso disponibilizar isso. Mas Apocalipse, capítulo 2, por exemplo, fala, e capítulo 22, fala da árvore da vida. Muito simples, essa figura que aparece lá no Jardim do Éden, e agora no Apocalipse ela quer nos mostrar tudo aquilo que o ser humano perdeu com o seu pecado. Também no texto do Apocalipse, capítulo 16, aparece a figura do ar, o símbolo do ar, do vento. E esse é o símbolo da vida. Sempre quando nós encontramos essa imagem no Apocalipse, nós relacionamos com o símbolo da vida. A água e o mar, enfim, que aparece tantas vezes no Apocalipse, nos falam dessa em contradição com a terra firme que oferece segurança, sempre quando fala em um mar agitado e águas fortes, fala em algo sinistro e algo inseguro para o ser humano. O Apocalipse fala em fogo, e claro que não é literalmente fogo, mas sim o fogo da palavra de Deus, em muitos momentos é relacionado com a purificação, com a provação dos cristãos, ou seja, com as provações que nós precisamos passar aqui nesse mundo. O Apocalipse ainda fala das forças da natureza como a tempestade e diz que ela significa talvez uma grande crise na criação de Deus. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco que eu separo são as forças do reino animal, por exemplo, as figuras de animais que aparecem na Bíblia. E elas estão também presentes em diversos outros momentos da palavra de Deus. Já falei sobre o Cordeiro de Deus, que aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E este Cordeiro, então, é o próprio Cristo, que, como João descreve, que parecia que havia sido morto. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Apocalipse fala em cavalo, isso quer dizer que é um símbolo aqui da terra, um símbolo de força, ou seja, de fenômenos terrestres mandados por Deus ao longo do discurso, do discorrer da história da humanidade. E eles aparecem em outros momentos, por exemplo, em Zacarias, o profeta Zacarias usa essa figura, e que é repetida, por exemplo, em Apocalipse, sempre sendo símbolos da força, do poder e mandados por Deus. A águia é outro animal que aparece no livro de Apocalipse e tem o mesmo significado basicamente do cavalo, a mesma mensagem ligada ao juízo de Deus, na grande maioria das vezes. E ela aparece em Apocalipse 8, Apocalipse 12, sempre ligada ao juízo e à força do juízo de Deus. Também aparecem outros animais, como as rãs, capítulo 16, e no número de 3 rãs, elas simbolizam ou querem ser a voz de Deus, mas na verdade elas são a voz do diabo, porque elas vêm de um lugar muito sinistro, vêm do pântano, vêm de lugares onde não oferece segurança para o ser humano. Por isso elas simbolizam a voz do próprio Satanás. Depois aparecem outros animais, como os gafanhotos, que agora estão perto aqui de entrar no Rio Grande do Sul, mas esses gafanhotos aqui do Apocalipse não tem nada a ver com os gafanhotos que estão para chegar aqui. Essa figura aparece também lá no Antigo Testamento, e aparece nesse livro de Apocalipse como símbolo de uma multidão de falsos profetas que tentam atingir o povo de Deus, que tentam machucar o povo de Deus. Mas eles não vão causar prejuízo, diz Apocalipse 9, ao povo de Deus, ao povo escolhido. Ainda aparece a figura do dragão ou da serpente, que esse, bem simples, de uma forma bem simples, simboliza o diabo, Satanás, que já se mostra como uma serpente, Adão e Eva, lá no jardim do paraíso.
Esses são alguns dos animais que aparecem no livro de Apocalipse. Algumas dessas figuras que aparecem neste livro. Então, tentamos compreendê-las dessa forma. Existem ainda algumas outras figuras humanas que aparecem no Apocalipse. E a figura talvez mais conhecida é a figura do noivo e da noiva, ou da esposa e do esposo. Quando o Apocalipse fala sobre isso, ele fala de uma relação entre Cristo e a igreja, entre o Salvador e aqueles que são salvos. O apóstolo Paulo já usava essa figura para falar da relação de Cristo com a sua igreja. Então, sempre que aparece essa relação em Apocalipse, lembre-se, é o Salvador vindo até cada um de nós. Aparece também a figura da mulher em Apocalipse. E aparece de 3 formas diferentes. E essas 3 formas diferentes têm um significado muito diferente. Primeiro, Apocalipse 12 fala de uma mulher que dá à luz ao seu filho, a um filho. E ali é uma clara referência ao nascimento do Filho de Deus, o Filho do homem, nascido de mulher, Jesus Cristo. Logo também no capítulo 12 ainda fala sobre uma mulher que tem as dores do parto, e aí precisamos fazer uma ligação lá com Gênesis e também com a nossa realidade. Essa mulher com dores de parto indica todas as dores, todo o sofrimento, toda a tribulação que a igreja, para a qual veio o filho da mulher, vai sofrer aqui nesse mundo. E ainda por último, Apocalipse 17 fala de uma meretriz, ou de uma mulher que, por ser infiel, ela torna-se então instrumento de Satanás para seduzir ao homem e seduzi-lo para causar o mal, para fazer o mal aos demais. Assim, essas são as figuras humanas que aparecem nesse livro. A partir de agora, quero olhar para algumas outras coisas que aparecem neste livro, como símbolos, os símbolos das cores. E sempre que a Bíblia fala em cores, nós lembramos de várias descrições e várias coisas que as cores trazem consigo. Por exemplo, eu lembro do arco-íris, que representa a aliança de Deus com o seu povo, através dessas cores. E no Apocalipse nós vemos muito, é um livro muito colorido, fala muito em cores. Por exemplo, o branco, nada de novo, simboliza santidade, pureza, justiça, mas também simboliza a perfeição da vitória do povo de Deus em Cristo. O preto, por sua vez, Apocalipse 6, simboliza a fome, a agonia, o luto, o sofrimento em geral e todos os males que podem sobrevir. O vermelho aparece de 2 formas no Apocalipse, como a cor do sangue da guerra, da destruição, e também pode significar o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus derramado em nosso favor. Então, depende do lugar onde ele está colocado. A púrpura ou o roxo é a cor real, a cor das vestimentas reais. E Apocalipse 17, ela aparece como uma falsidade, como uma hipocrisia, como uma mentira. Aparece essa cor roxa, não de uma forma literal, assim como algo hipócrita. O amarelo, de novo, pode ser 2 formas diferentes de serem visto. O amarelo claro simboliza a morte, é a cor do cadáver, a cor da morte, Apocalipse 6, versículo 8. E o amarelo brilhante, o amarelo ouro, simboliza a vida intensa e radiante que nós temos junto a Deus. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 15, por exemplo, fala deste amarelo vibrante. Ainda aparece o verde em Apocalipse 4, que é o sinal da esperança, da promessa divina que é cumprida. Essas cores nos falam muito, por isso é importante a gente entendê-las. Ainda Apocalipse fala de vários símbolos
dos templos judeus, ou da religião judaica e da relação que os judeus tinham com estes símbolos. E falando sobre essa relação, Apocalipse fala, por exemplo, de candeeiros que aparece nesse livro. O candeeiro era algo usado para iluminar o templo. E hoje ele simboliza, então, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ou ainda pode simbolizar a própria ação de Deus nas congregações cristãs que são hoje constituídas. É a ação de Deus. Trombetas, quando fala em Apocalipse, do tocar das trombetas, elas serviam como um soar de um alarme de guerra, de perigo, ou significavam ou eram usadas para chamar o povo de Deus para a celebração. Por isso, no livro do Apocalipse, elas simbolizam o chamado de Deus ao arrependimento, o chamado de Deus ao povo se arrepender. Aí no Apocalipse fala de vestiduras brancas, usadas pelos sacerdotes desde o começo da história da humanidade, ou da relação que o povo de Deus tem com o próprio Deus. E no Apocalipse elas simbolizam a perfeição, a veste que é purificada através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo Jesus. Aí no Apocalipse traz alguns nomes importantes que eu gostaria de deixar para vocês também, e com exceção do nome das 7 igrejas para quais foram enviadas essas cartas, todos os outros nomes não são reais, são simbólicos. Por exemplo, quando fala em Jerusalém, não é a Jerusalém física, mas sim uma Jerusalém celestial, onde o povo que será fiel a Deus irá morar eternamente com Deus. Babilônia, o Egito, sempre que faz referência a essas duas cidades, ou países, ou reinados, quero falar sobre opressão, escravidão, tortura e tantas outras coisas que elas trazem consigo. Quando fala em Sodoma, fala em luxúria, em pecado e uma vida pervertida. Quando fala em Jezabel, por exemplo, outro nome, nos lembra prostituição, tanto espiritual como física. Ou seja, esses nomes precisam ser sempre vistos como linguajar simbólico. E como último grupo, eu trago para vocês os números de Apocalipse. E os números são fantásticos. Os números de Apocalipse, como os demais símbolos, eles jamais podem ser interpretados de uma forma literal. Cada número tem um símbolo. E quando multiplicados, ou duplicados, ou triplicados, quer dizer que aquilo que ele simboliza vem com muita intensidade. E aí vão anotando ali alguns números. Número 3 é o número da Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o que cantavam os anjos dos céus. O número 4, número da criação de Deus. Número 4, número da criação de Deus. Número 6 é o número do homem ou do pecado, sinal do pecado, daquele que quer ser igual a Deus. Lembra que essa foi a proposta de Satanás ao homem, ser igual a Deus. Número 7, então, número 7 é a combinação do 3, que é o próprio Deus, com o 4, que é a criação de Deus, e o número 7 é o número perfeito, o número que nos fala de um Emanuel, de um Deus que está com o seu povo, de um Deus que está conosco. 7 igrejas, 7 anjos, 7 espíritos. Todo o livro de Apocalipse gira em torno do 7. E esse 7 é o número mais importante, sem dúvida, no Apocalipse. Quando você fala em 777, ou 3 vezes o número 7, se fala da presença total de Deus. E ao contrário disso, quando você fala do número 666, 666, se fala da total ausência de Deus. O 6 é o número do pecado, daquele que quer ser igual a Deus, mas não consegue ser igual a Deus. O número do próprio Satanás, do próprio diabo. Esse número é bastante conhecido, bastante usado. Voltando a alguns números menores, número 10,
número da perfeição da criação de Deus, número que sempre faz referência a essa perfeição. Número 1000, então, é 10 vezes 10 vezes 10. E esse número 1000, então, nos mostra a totalidade de Deus. E quando ele faz referência a anos, é a totalidade do tempo de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Número 12 é o povo de Deus, ou as 12 tribos de Israel, a antiga aliança. Quando o livro do Apocalipse fala em 24 anciãos, por exemplo, ele fala da antiga aliança, das 12 tribos e de todo o povo de Deus da nova aliança. Portanto, duplica-se o número 12, e assim então se tem o número dos anciões diante do nosso Deus. E talvez o número mais conhecido de Apocalipse é o número 144.000. O que quer dizer esse texto, esse número? Jamais pode ser interpretado de uma forma literal, como algumas denominações hoje o interpretam. Mas sim, este número quer dizer que nós multiplicamos o 12, 12 vezes 12, ou seja, as pessoas de todos os tempos e épocas do povo de Deus que confiam em Deus, vezes 1000, vezes a totalidade de Deus. E aí nós chegamos aos 144.000, que o seu significado é a totalidade do povo de Deus que está nos céus. Nenhum desses números é literais. Aliás, nenhum desses símbolos é literais. E me desculpem o tempo que eu levei explicando cada um destes símbolos. Mas o Apocalipse usa alguns símbolos negativos e assustadores, algumas figuras assustadoras, para mostrar, sim, o julgamento de Deus e a ira de Deus. Também usa uma série de símbolos bonitos e positivos para mostrar o símbolo do Evangelho, ou para mostrar a palavra de Deus. E para nos mostrar que Jesus irá vencer sobre todo o mal. E que finalmente, lá no final, no Apocalipse 21, ele termina dizendo que nós iremos descansar nos braços do nosso Deus. Quando você interpreta os símbolos do Apocalipse, nunca se esqueça da mensagem central deste livro, que o Cordeiro de Deus tem em sua mão o livro da vida, tem em sua mão a minha vida e a tua vida. E ele deu a sua vida na cruz para o perdão dos nossos pecados. E nada que o diabo, que o mundo e que todos os nossos inimigos possam fazer diante de nós irá nos tirar a esperança de estar numa Jerusalém celeste, no lugar que Deus preparou para cada um de nós. Embora hoje todos esses símbolos possam parecer tão estranhos para nós, tão diferentes para cada um de nós, nós podemos ter a certeza de que lá nos céus nós vamos ver o nosso Deus face a face. E ao ver este Deus face a face, nós iremos terminar o livro de Apocalipse dizendo o seguinte: certamente vem logo, amém, vem Senhor Jesus. Pensem nisso, que o Senhor venha a cada um de nós através da mensagem maravilhosa deste livro. Amém.